Como é que vai, pessoal do canal? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou muito bem, como sempre. Voltei para mais um vídeo aqui, né? Vocês gostaram bastante do último vídeo que eu publiquei comentando sobre as leituras de tarô. E aí eu fiz uma enquete lá no Instagram, né? Quem não me segue, no Instagram é @erosm.oficial. E aí eu fiz uma enquete ali no Instagram e vocês me sugeriram para que eu falasse sobre outros temas. Provavelmente esse vídeo ele vai ser um pouco longo. Eu já tentei gravar esse vídeo uma outra vez, há uns 2 meses atrás, mas eu acho que, enfim, eu não postei porque não era a hora e porque precisava ter tudo anotado. Eu coloquei aqui, né, no celular todos os pontos que eu queria abordar nesse vídeo para não faltar nada e para ficar tudo bem redondinho, para vocês entenderem como aconteceu, né, tudo o que aconteceu. Quero deixar bem claro que esse vídeo, o propósito desse vídeo, ele não é depredar a religião da Umbanda, ele não é falar mal. O objetivo não é desmoralizar a religião da Umbanda, eu só estou contando para vocês, né, eu vou contar para vocês a minha experiência, como foi, o que eu vivi, o que eu gostei, o que eu não gostei. Eu acho que a melhor forma de começar esse vídeo é explicando como eu caí na Umbanda, né. Eu nasci em uma família evangélica. Na verdade, minha mãe, ela era católica. A minha avó materna, ela sempre foi da Umbanda, sempre, desde que eu me entendo por gente, desde que eu era muito criança, sempre foi da Umbanda. Só que quando os meus pais casaram, a minha mãe se tornou evangélica, porque a família dele era evangélica, né? Sempre foi. Então eu cresci ali na igreja vocês sabem como funciona, né? A gente fala sobre... A igreja tem muito esse discurso que tudo que foge da Bíblia e tudo que foge do pensamento da igreja evangélica é do demônio. E se você não pensar do jeito que a igreja evangélica quer que você pense, você vai pro inferno. Tem muito um controle sobre o medo, né? Eles controlam as pessoas com medo. Então eu nunca me permiti pesquisar sobre isso, falar sobre isso, ir atrás desse tipo de assunto. Até que um dia, quando eu tinha os meus 14, eu acho que eu tinha 13, de 13 para 14 anos mais ou menos, eu já estava um pouco mais solto, né, vamos colocar assim. Eu tinha as minhas curiosidades, eu já ia para a escola sozinho, voltava para a escola sozinho. E a minha avó, ela me... As vós sempre fazem as coisas, né? Para contrariar os pais. A minha avó, ela me chamou para ir numa festa cigana. Não era um terreiro, não era uma gira, era realmente uma festa de amigos que ela tinha, que são de etnia cigana. E eles iam dar uma festa e ela foi convidada e ela me chamou. A gente foi nessa festa, eu lembro que foi em uma escola de samba. E ali foi muito bonito. Foi muito mágico, eu achei. Tinha muitas danças, tinha uma fogueira muito bonita no centro. E achei tudo muito colorido. E nesse dia, foi o primeiro dia que eu, de fato, tive uma leitura oracular, né? Uma leitura de cartas. Tinha umas tendas ali no camarote da escola de samba, e ali as pessoas estavam realizando leituras de baralho cigano e tarô. E aí eu entrei, né, pedi dinheiro pra minha avó, ela me deu dinheiro, eu fui em uma dessas tendas e ali tinha um rapaz que eu não lembro o nome, eu lembro o rosto dele, lembro as roupas que ele estava usando, mas não lembro o nome. E ali a gente conversou um pouco e eu lembro das perguntas que eu fiz pra ele. Né, eu perguntei se eu ia conseguir sair da igreja, eu lembro que eu tava, né, já tentando lutar ali pra sair, porque eu não concordava muito com o pensamento. Perguntei sobre, enfim, vestibular, essas coisas que adolescente está passando. E essa leitura ela foi muito certeira. Né? Tudo que aconteceu, aliás, tudo que ele leu ali pra mim, naquelas cartas, aconteceram naquele ano. Era 2014, eu lembro, eu tinha 14 anos. E tudo aconteceu muito rápido, acho que foi assim no intervalo de 6 meses da leitura ali, que deu muito certo. E aí você sai de uma leitura de tarô, você, depois de meses, aquilo se concretiza e você fala: beleza, não é tão ruim assim quanto eu achava que fosse, né? Porque eu achei que eu ia estar
Eu achei que eu ler o tarô ali com aquela pessoa, que eu teria ido naquela... enfim, naquela festa cigana ia acarretar um monte de maldição pra minha vida, que eu ia estar... Deus ia me odiar e meu caminho ia se fechar, mas muito pelo contrário, as coisas começaram a fluir. Né? Mesmo para um adolescente, né, de 14 anos, minimamente as coisas começaram a fluir. Não eram problemas grandes que eu tinha, mas vocês entendem o que eu quero dizer. E aí, anos depois, já ali para 2016, 2017, a minha avó me chamou uma outra vez para ir em uma outra festa. Essa festa era uma festa do terreiro que ela frequentava, e era uma festa de esquerda, Exu e Pombagira e ciganos. E eu fui nessa festa e ali foi um pouco mais chocante, porque tinha incorporação, foi numa chácara, né, no meio da zona rural, então a gente teve que viajar. Eu não lembro se a gente dormiu. Acho que a gente não dormiu no sítio, acho que a gente voltou. Mas, enfim, isso não importa. Lembro que foi muito chocante e foi a primeira vez que eu via de fato, né, uma incorporação acontecendo. Uma pessoa, né, tendo ali um espírito no seu corpo. E eu tinha muitos problemas com meu pai. Tenho até hoje, né? Aliás, não falo mais por conta desses problemas que eu tinha. E o Exu do dirigente da casa, ele veio até mim. Eu não fui falar com ele. Ele veio até mim e ele foi bem na ferida, assim. Ele pegou e ele falou: por que que você tem ódio do seu pai? E aí eu falei, caraca. E a gente começou a conversar e foi muito leve, mas foi muito... Não foi só uma consulta onde ele estava falando sobre coisas vazias, né? Coisas... previsões de futuro vazias. Tinha conteúdo naquilo que ele estava falando. Ele me confrontou muito, né? Me perguntando sobre... por que que eu não ajudava minha mãe? Por que que eu não lavava um copo dentro da minha casa? Nessa época eu tinha 17 anos. Eu não tinha responsabilidade nenhuma. Que não tô querendo dizer que adolescentes não têm responsabilidade, mas eu, no meu caso ali com 17, eu tinha uma visão muito boba sobre qualquer coisa, sobre tudo. E aí eu falei, nossa, faz muito sentido isso que ele tá falando. Eu tô querendo correr atrás das coisas, eu quero crescer, eu quero evoluir, mas eu não lavo mesmo. Eu, de fato, não lavo um copo dentro da minha casa, de fato, eu não ajudo a minha mãe, de fato, enfim, tudo que ele tava falando ali me fez querer mudar. E aí uma das coisas, que foi a última coisa que ele falou pra mim, em relação a essa relação com meu pai, ele disse assim, você ter ódio do seu pai não vai consertar as coisas, alguma coisa nesse sentido. E ele falou, quando você tem ódio, você faz mais, né, mal pra você do que pra pessoa que você está odiando. E aí ele falou sobre perdão, né, que quando eu perdoasse meu pai eu ia me sentir mais leve e, enfim, eu ia conseguir seguir em frente. E aí aquilo deu um nó na minha cabeça, porque eu falei, caraca, a igreja, na minha cabeça, eu tava assim, se o Exu é o demônio, porque foi isso que eu aprendi na igreja, por que que ele tá pedindo pra eu perdoar o meu pai? E aí ali eu fui destrinchando as coisas e eu fui puxando, né, tudo que eu achava que eu sabia, tudo que eu tinha como verdade, eu percebi que não era. Comecei a ficar muito curioso sobre tudo isso, depois que eu voltei desse terreiro, dessa gira. E eu falei, eu quero isso pra mim. Eu quero cultuar, eu quero fazer parte. Só que esse terreiro da minha avó, ele ficava um pouco distante de mim. Era um bairro um pouco distante, eu falei, eu vou procurar alguma coisa mais próxima. E aí ali eu joguei no Google o que tinha próximo de mim, e aí mostraram alguns terreiros, não tinham muitos, mas tinha um que dava pra eu ir a pé, e eu falei, é esse. Eu não tava trabalhando, isso eu já tinha completado 18, porque ali, essa festa de Exu foi no final de 2017, então completei 18 em 2018.
E aí eu parei de estudar, terminei o ensino médio e eu não estava trabalhando. E eu estava correndo muito atrás de um emprego. E eu encontrei esse terreiro. Era um terreiro maravilhoso, tenho respeito pelo dirigente, por todas as pessoas que frequentam esse terreiro até hoje. Amo de paixão, inclusive ainda converso com muitos deles, com o próprio dirigente. E foi muito mágico. A primeira gira que eu fui nesse terreiro, eu fui todo de branco. Nessa época eu tinha até uma guia, eu não lembro se alguém tinha me dado, enfim, não sei. E eu fui sem saber nada. Né, que a gente vai nesse ímpeto de querer conhecer, de querer ir lá e fazer acontecer. E aí eu fui de branco e era uma gira de preto velho nesse dia. E aí eu conversei com um dos consulentes, dos médiuns de consulta ali, que estava incorporado com um dos pretos velhos. E ele me falou coisas muito úteis, eu acho. Nossa, essa cadeira tá só Jesus. Ele me falou muitas coisas úteis, eu lembro que eu chorei bastante nesse dia. E aí o dirigente da casa, o preto velho do dirigente da casa, me chamou para conversar. E ele falou pra mim que ele estava muito feliz porque eu tinha ido todo de branco. E isso demonstrava um respeito pelo chão, por aquele lugar. E ele falou assim, na próxima gira, eu quero que você venha de vermelho porque você vai colocar a sua moça para trabalhar. E aí eu não entendi o que ele falou porque eu não estava acostumado com essa linguagem, né? No terreiro existe uma linguagem própria das entidades. E aí uma das cambones, ela falou pra mim, ele quer que você volte aqui para você incorporar a sua moça, a sua pombagira. E aí foi o que aconteceu. Eu voltei nesse terreiro, uma semana depois, foi a minha primeira incorporação. Depois eu posso gravar um vídeo explicando um pouco mais sobre isso, sobre essa primeira incorporação, porque foi foi uma coisa meio doida, uma experiência única, eu acho. E as coisas começaram a andar ali pra mim. Tinha uma das entidades que eu gostava muito, que era o seu Exu Pimenta. Ele foi um grande... Eu diria que ele foi um grande amigo pra mim. E eu tenho um respeito muito, 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 muito grande por essa entidade Exu Pimenta, que era de um dos meus irmãos, né? Um dos irmãos ali da corrente, ele incorporava o seu Pimenta. Não era o Exu que trabalhava comigo. E ele me ajudou muito. E eu fico muito triste até hoje de eu não ter conseguido voltar pra agradecer devidamente. Porque a gente conversou ali sobre muitas coisas e ele me ensinou enfim, uma simpatia, uma magia, não sei o nome correto, para abrir a minha porta de emprego, né? Para eu conseguir aquilo que eu estava atrás, aquilo que eu estava em busca. E aí eu consegui, eu acho que depois de 2 semanas que eu entrei nesse terreiro, que eu comecei a conversar com esse senhor Exu Pimenta, eu tive uma oferta de emprego muito boa. Com um salário muito bom, era em uma empresa que era uma empresa interessante, uma empresa boa de nome, e eu consegui esse emprego. Só que aí o que aconteceu? Isso foi do meio pro fim de 2019. Então, acho que foi em outubro, se eu não me engano, que eu entrei no terreiro. Então passou outubro, novembro, dezembro, encerrou as atividades do terreiro e ia voltar no início do ano que vem. Só que aí entrou a pandemia, porque era 2020. Então, o terreiro fechou porque esse dirigente, ele era muito velhinho, era um idosinho. E enfim, ele não ia colocar a saúde dele em risco, então ele achou melhor fechar. Ele tinha uma esposa também, que tinha várias comorbidades. E aí a minha mãe casou outra vez, a gente se mudou para uma outra área, né? Ali era na zona norte de São Paulo, e a gente se mudou para a zona leste de São Paulo. E aí não tinha mais como eu voltar, né? Depois de um tempo ali, conforme a quarentena foi abrandando, esse terreiro ele voltou a ter trabalhos
com mais espaço de tempo, né, entre os trabalhos, e era uma coisa mais fechada para os filhos. Só que eu não podia mais ir. Mesmo eu trabalhando, e eu tendo condição, de repente, de pegar um Uber, ou de eu ir de ônibus, pegar o trem, era difícil, porque terminava tarde, era um pouco perigoso, e aí eu acabei não conseguindo voltar para esse terreiro depois que a pandemia começou a abrandar. Encontrei um outro terreiro, né? Aí aconteceram outras coisas, eu tive o meu primeiro namorado, a gente foi morar junto. O primeiro namorado, que eu digo, ele não foi o primeiro, mas foi o primeiro que eu fui morar junto. Então eu saí da casa da minha mãe, eu fui morar com esse rapaz, e ali também na Zona Leste, mas em uma área um pouco mais afastada da minha mãe. E ali a gente encontrou um outro terreiro, que era também de Umbanda. Esse era um pouco mais, era um pouco diferente, era muito maior em tamanho, em assistência, né, em filhos da casa. Esse primeiro, que eu ia na Zona Norte, ele era um terreiro mais recluso, era menor e não tinha tantos luxos, vamos colocar assim, era muito simples. E aí nesse segundo que a gente entrou, era uma atmosfera um pouco diferente. Eu tava muito... Sabe quando a gente fica com aquele gostinho de quero mais? Porque, poxa, eu tinha acabado de entrar naquele outro lá no começo da pandemia. E aí quando eu tava começando a ser um frequentador assíduo, vem a pandemia e fecha. Então eu fiquei muito naquela coisa de, meu Deus, eu quero muito, eu quero mais, né? É como se tivesse tirado um doce de uma criança. O dirigente desse segundo terreiro, ele era um pouco mais rígido. E até então tudo bem, porque as pessoas têm personalidades diferentes. E eu achei que era somente uma personalidade diferente. Que ele era um pouco mais rígido porque, de repente, o terreiro dele era maior, ele tinha mais filhos, ele não podia deixar virar bagunça. E eu gostei do jeito que a gira estava sendo tocada. Era muito... Tava tudo acontecendo muito corretamente, né? Pelo menos na minha visão de pessoa leiga, que não tinha frequentado a Umbanda de uma forma assídua. Tudo parecia estar acontecendo muito corretamente. Tinha o horário certinho para incorporar. A única discrepância que tinha nesse terreiro era que nunca tinha o horário certo para começar a gira. E, consequentemente, né, por conta dessa falta de disciplina, no início, essas giras às vezes se alongavam muito para a madrugada da noite. E aí eu pedi para entrar. Eu conversei com o dirigente, eu acho que foi depois de um mês, 1 ou 2 meses, acho que foi 1 mês e meio mais ou menos que eu fiquei ali frequentando a assistência. E aí eu pedi para fazer parte. E aí a primeira coisa que me chamou a atenção era que esse terreiro, esse dirigente, ele intitulava, né, ele dizia que o terreiro dele era um terreiro de Umbanda Nagô. Eu não sei absolutamente nada, não entendo de candomblé. Eu tive uma pequena passagem no candomblé, que eu também posso falar pra vocês em um outro vídeo, que foi antes dessa entrada nesse segundo terreiro, mas que foi muito breve, foi assim... Acho que não chegou nem a ser 1 mês. Então, esse dirigente, ele dizia que o terreiro dele era a Umbanda da linha Nagô. Eu não sei dizer pra vocês, vocês que entendem de Umbanda, vocês que entendem de candomblé, podem colocar aqui nos comentários, porque vocês devem com certeza entender melhor que eu. Eu acho que linhas, né, as linhas Nagô, Keto, né, GG, eu acho que isso tem... eu não sei se tem mais a ver com candomblé, ou se é mais próprio do candomblé, e não deveria entrar tanto na Umbanda, porque pelo que eu entendo, pelo pequeno entendimento que eu tenho, se você abre terreiro, se você toca Umbanda, você só deve tocar Umbanda. Se você toca candomblé, você só deve tocar candomblé. Não dá pra ser os dois misturados. Eu acho que a Umbanda tem muito disso, né? Mistura um monte de coisa e vai, segue a vida, né? Deixa a vida me levar, leva eu. E eu acho que no candomblé tem essa coisa mais própria. Não sei se estou me fazendo entender. E ali, nesse terreiro, ele tinha giras específicas. Tinha uma gira que era só para desenvolvimento mediúnico, para os médiuns que estavam se desenvolvendo. Diferente desse primeiro terreiro que eu fui, não tinha. Era tudo ao mesmo tempo. Era desenvolvimento junto com a consulta, junto com o passe, um monte de coisa acontecendo. E nesse era mais regrado, assim, gira de
Preto Velho, gira de Amaci, gira de desenvolvimento. Eu fiquei na gira de desenvolvimento durante umas 2 semanas, se eu não me engano. E aí a entidade, o Exu, um dos Exus, porque esse dirigente incorporava muitos, um dos Exus disse que ele me queria como médium de consulta, que era para eu subir de cargo, era para eu sair do desenvolvimento e era para começar a dar consultas com as minhas entidades. Nisso com 2 semanas de desenvolvimento. E eu achei estranho, eu não sei se eu tenho uma mediunidade aflorada, eu jogo tarô, como vocês sabem, mas é diferente. O entendimento que eu tenho do tarô, quando eu tô com o tarô é uma coisa, parece que... eu não sei explicar. Flui com o tarô. Agora sim, se eu tô sem o tarô e se eu encontro uma pessoa na rua, muito dificilmente eu vou ver alguma coisa sobre aquela pessoa. Muito dificilmente vai vir alguma mensagem pra mim. Às vezes acontece, mas é muito periódico, né? É muito raro acontecer. Então nunca foi assim de escutar, de ver e de conversar. Sou muito de sonhar. E é ali que começaram a série de coisas que começou a me fazer não querer estar ali. Depois dessa subida para médium de consulta, eu tinha que cumprir algumas coisas que eu entendo, que são regras da religião. As giras aconteciam 2 vezes por semana. Uma vez por semana era a gira de desenvolvimento, que normalmente era no começo, na segunda-feira, e na sexta-feira era a gira normal. E aí o que acontece? Toda gira tinha que ter comida. Era uma exigência que esse dirigente fazia. Então, por exemplo, se era uma gira de Preto Velho, ia ter que ter feijoada. Se fosse uma gira de criança, ia ter que ter muito bolo, doce, pirulitos, paçocas. Se era uma gira de Exu, tinha que ter comida de Exu. Se era gira de boiadeiro, tinha que ter churrasco. Então, todo fim de semana deveria ter. Só que o que acontece? A gente tá no meio, eu tô falando aqui, da gente tá no meio da periferia de São Paulo. A gente não tava no Morumbi, a gente não tava em um Alphaville da vida, a gente tava literalmente na periferia, um bairro pobre. E no bolso das pessoas, você desembolsar 10, 20 reais, 5 reais por semana, pesa. Né, toda semana, quando não era também na gira de desenvolvimento. Porque o que ele fazia? A gira de desenvolvimento ela começou a ser aberta para o público, então ela era um desenvolvimento no começo, e aí do meio para o fim ela virava uma gira normal. E aí tinha que ter coisa também. Então passou a ser 2 vezes por semana. Segunda-feira, se era criança, tinha que ter doce. Sexta-feira, se era preto velho, tinha que ter feijoada. E aí a gente tinha o grupo dos cargos, né, dos médiuns de consulta, dos cargos ali. E se os filhos eles não conseguissem juntar um dinheiro, uma quantia significativa para você fazer uma feijoada, não importa, os cargos tinham que fazer, os cargos tinham que dar conta, os cargos tinham que desembolsar o dinheiro e fazer aquela feijoada acontecer. Se essa feijoada não estivesse entregue na sexta-feira, se a gente chegasse no terreiro e não tivesse uma feijoada ali, esse dirigente, ou melhor, a entidade dele, ia sentar a língua nos filhos, mas assim, de uma forma muito pesada. Não era uma bronquinha, era literalmente uma humilhação. E para qualquer coisa, se chegasse na gira de criança e não tivesse, às vezes até tinha uma quantidade ali de doces, mas se não tinha a quantidade que ele achava que deveria ter, era esporro, era humilhação, era assim, palavras que eu não falaria nem pro meu pior inimigo, sabe? E tinham crianças ali no terreiro, as crianças brincavam, as mães levavam seus filhos, e eu não achava saudável que aquele tipo de humilhação, naquele linguajar, estivesse sendo desempenhado ali, naquele ambiente com crianças. Esse dirigente, ele tinha uma mania de grandeza, né? Ele era muito megalomaníaco.
tudo dele era muito grande, era muito surpreendente, era melhor. E ele tinha esse terreiro ele tem até hoje, né, uma página no Instagram que tem muitos seguidores comprados. Porque eu trabalho com internet, gente, eu sei o que é um perfil que cresceu de forma orgânica na internet e eu sei o que é um perfil que tem seguidores comprados. E esse perfil do Instagram dele era nitidamente, você entra ali, você vê que só tem seguidor árabe, você vê que só tem seguidor que não tem foto, seguidor que não tem nome, tá só ali para fazer peso, para fazer volume. E ele ostentava muito essa marca de seguidores. Olha só quantos seguidores eu tenho. O meu terreiro é o terreiro mais popular de São Paulo, é o terreiro número 1 de São Paulo. O meu terreiro é onde vai, faz e acontece. As entidades dele também tinham muito essa mania de se engrandecer. Então as entidades, normalmente os Exus, falavam muito coisas do tipo: se você for nos terreiros aí fora, ninguém vai falar nada daquilo que você precisa ouvir. Vão perguntar como é que você tá. Lá fora só tem terreiro ruim, o meu terreiro é muito bom. Manda a pessoa vir se constar aqui comigo e eu vou falar do dia que ela nasceu até o dia que ela tá vivendo hoje. Então sempre inflando o ego. Eu tinha pelo menos essa impressão de que a entidade estava sempre inflando o próprio ego. Que eu achava bem estranho, achava bem pífio e supérfluo a entidade necessitar desse tipo de auto-engrandecimento, né? Se ela é uma entidade, ela está vibrando em uma existência, em um plano astral que é um pouco maior que o meu, eu não entendo qual é a necessidade de ter um comportamento tão humano de precisar sempre se auto-engrandecer, né? Todas as gírias tinham essas falas de que eu sou muito bom, de que o meu terreiro é muito bom. Era muito difícil você perceber quando esse dirigente estava incorporado ou não. Normalmente, né, na incorporação, você vê ali os sinais, a feição da pessoa muda, a voz muda muito, né? A pessoa ela se comporta com trejeitos diferentes, né, mais parecido com os trejeitos da entidade. E eu não conseguia fazer isso, ninguém, na verdade, conseguia fazer isso com esse dirigente. Porque quando ele estava incorporado, os trejeitos, as manias da fala, né, é igual eu falo muito né, vocês já devem ter percebido, né? Eu falo muito né, e é uma mania que eu tenho de falar. E esse dirigente, ele tinha muitas manias na fala também, que eu percebia que não iam embora quando a entidade estava incorporada. A voz era igual para todas as entidades. Se era preto velho, se era Exu, se era marinheiro, a voz sempre era igual. Os discursos eram sempre muito iguais também, de todas as entidades dele. Entidades, porque hoje eu não acho que tinha nada ali. Então era sempre muito igual. Essas humilhações, elas eram tão constantes por parte das entidades dele, que o terreiro ele tinha uma atmosfera de medo. E as pessoas elas iam, e eu percebia que as pessoas não faziam as coisas mais por amor, porque elas queriam fazer. Elas faziam por medo, né? O mesmo medo que eu falei lá atrás, né? Da igreja controlar as pessoas pelo medo. Eu experienciei esse mesmo medo aqui, nesse terreiro. E aí eu falei, caramba, tá acontecendo tudo de novo, né? É uma religião diferente, eu esperava que fosse diferente, e tá acontecendo outra vez. Eu lembro de uma vez, de um episódio, onde ele gritou, eu não lembro o que ele falou exatamente ali com uma das minhas irmãs de santo, que ela chorou. Não de emoção, ela chorou porque ela ficou constrangida com o que foi dito. A maneira com a qual ele chamou a atenção dela, ela se sentiu, enfim, magoada, se sentiu exposta, se sentiu humilhada e ela chorou. E aí eu falei, nossa, isso tá muito errado. Se eu tenho uma entidade que ela tá ali, em tese, para me ajudar,
ela não devia me fazer chorar. É totalmente diferente se eu tô falando com uma entidade e ela me faz ficar emocionado, ou ela até me dá uma bronca, mas ela me dá uma bronca que, enfim, que isso bate lá dentro do meu coração e eu percebo que eu tô tendo uma atitude errada, e eu chorar por isso é uma coisa. Agora ele falar daquele jeito, expor a menina ali né, em público, e ela chorar de constrangimento, tem algo que não tá muito certo, que não tá muito correto. Outra coisa que começou a me incomodar também um pouco era em relação à falta de liberdade que a religião tirava das pessoas, né? A religião estava tirando a liberdade das pessoas. Porque a gente tinha, igual eu falei, a gira de desenvolvimento na segunda, e todos os médiums de consulta precisavam estar, porque de repente, como eu falei, do meio para o fim poderia virar uma gira normal, e as entidades dos médiums de consulta desenvolviam, né, ajudavam no desenvolvimento dos médiums que estavam se desenvolvendo. Só que os cargos do terreiro, né? Você que tinha um cargo no terreiro, normalmente você precisava estar no terreiro em outras ocasiões. De repente de quarta-feira, porque tinha algum trabalho particular, e na quinta-feira porque tinha alguma outra coisa para fazer, no sábado para limpar o terreiro, enfim, eu entendo, são coisas que a gente precisa fazer, né? A gente precisa limpar o terreiro, a gente precisa ter tudo em ordem, só que eu comecei a não conseguir ter momentos com a minha mãe, eu comecei a não ter festas de família que tinham, de repente, de sexta ou de sábado, eu não podia ir porque eu tinha um compromisso no terreiro. Os amigos me chamavam pra, enfim, sair, pra assistir um filme no final de semana, e eu não podia por causa do terreiro. Muitas coisas eu não podia por causa do terreiro. E esse dirigente, ele assustava muito as pessoas, né? Nesse sentido de, se você não vier pro terreiro, você vai pagar o preço depois. Se você trocar o terreiro por uma noite no barzinho com seus amigos, você vai pagar o preço depois. Se você, enfim, for pra Gandaia ou for curtir a sua vida e não vier pro terreiro, se você for viajar, vai ter um preço e você será cobrado por isso. Então era muito na base do medo. E aí eu comecei a me questionar. Poxa, eu preciso viver para isso, eu preciso viver pro terreiro, eu preciso viver pro divino. Mesmo que eu seja um ser espiritual tendo uma experiência humana, eu ainda sou humano e eu preciso de coisas humanas. Eu preciso falar com a minha mãe de vez em quando. Eu preciso ter um final de semana em família de vez em quando. Eu nunca fui muito de ir pra bar, de ir pra balada, nunca gostei muito. Mas às vezes, não sei, os meus amigos me chamavam pra gente ter uma festa do pijama, né, na casa das meninas. E ali eu ia e eu não conseguia curtir o momento com os meus amigos ou curtir o momento com a minha família, porque eu pensava, poxa, eu devia estar no terreiro. Eu me sentia culpado por estar vivendo a minha vida, eu me sentia culpado por eu estar tendo um momento de lazer onde eu não estava fazendo mal para ninguém. Eu estava literalmente assistindo um filme e comendo salgadinho com os meus amigos. Isso já era suficiente para me fazer sentir culpado. E aí eu começava a ver que as pessoas, elas estavam literalmente se anulando a própria vida, para dar coisas para esse dirigente, para manter literalmente o terreiro dele. Igual eu falei, a gente estava no meio da periferia. A gente tem pessoas ali que não tem uma renda fixa, a gente tem profissionais liberais, a gente tem pessoas ali que ganham um salário mínimo ou menos, a gente tem pessoas ali que tem 3, 4 filhos para sustentar. O aluguel desse terreiro, para vocês terem noção, do espaço, se eu não me engano, era de R$3.500, fora água, luz e produtos de limpeza e coisas ali para você manter o terreiro. A mensalidade desse terreiro, e eu não sou contra a mensalidade, entendam, eu não estou dizendo que é errado cobrar a mensalidade, porque eu entendo que você precisa pagar o lugar, você precisa pagar as cadeiras, você precisa pagar a água que você bebe no terreiro, mas a mensalidade era R$100 por mês. Gente, R$100 por mês no bolso de uma mãe solteira, tem 4 filhos,
ela tem ali 4 bocas, 5 com a dela para sustentar, você acha que ela vai conseguir separar R$100 no final do mês para pagar a mensalidade de terreiro? Eu entendo que ela não é obrigada a estar ali, né? Eu tenho esse ponto também. Se ela tem, 4, 5 bocas ali para alimentar, ela pode ficar na assistência, porque a assistência não paga a mensalidade, ela pode só ali se consultar. Só que aí começou a cortar. As pessoas começaram a ser cortadas. Quem não pagava a mensalidade não podia rodar, que era assim que ele falava, né? Quem não paga a mensalidade não roda. Ou seja, você tinha que ficar na assistência e você não podia desenvolver. Eu entendo, talvez, né, esse ponto de vista. Não acho que está tão incorreto, né? Se você não está cooperando ali com um valor mensal, você talvez não devesse participar do trabalho, ficar mais na assistência. Mas não tinha um mês, gente, não tinha um mês, nunca fechava o valor do aluguel do terreiro, nunca. Em todos os meses que eu fiquei ali, eu fiquei nesse terreiro durante 1 ano e meio, mais ou menos. E desde quando eu entrei até quando eu saí, nunca fechou o valor do aluguel. E aí os cargos tinham que se virar para conseguir a grana, quando não era uma das mães pequenas que tirava a parte que faltava do bolso dela e ela inteirava. E aí a gente fazendo a soma, né? Vamos pensar em tudo. A gente tem, 20 reais por semana para você dar a comida da segunda-feira, da gira de desenvolvimento, e a comida da gira que vai ter na sexta-feira, mais R$100 de mensalidade, mais o valor das suas guias que você tinha. Claro, né, que uma hora você ia parar de pagar, porque você ia ter todas, mas o valor das guias. E aí ele sempre queria fazer saudação, todo mês. Vai ter gira, acho que era todo final de mês. Vai ter gira de caboclo no final do mês, a gente vai fazer uma saudação para Oxóssi. E aí tinha que ter a comida de Oxóssi. Então, mais esse valor, porque aí você tinha que ratear, a gente fazia um rateio para os filhos. Então, no final de cada mês, ainda tinha o valor do rateio, que ficava normalmente R$10 para cada um, para você fazer a saudação de Oxóssi, de Iemanjá, de Nanã, enfim, no final do mês ali. E aí, quando você fazia a conta no papel, dava, não sei, R$300, R$400 que você desembolsava no terreiro todo mês. E as pessoas falam da igreja evangélica, né? Que a igreja evangélica tem o dízimo e é errado cobrar o dízimo. O dízimo nada mais é do que a mensalidade do terreiro, é a mesma coisa. A única coisa que é diferente é que o dízimo ele tá na Bíblia e as pessoas usam isso talvez de uma forma um pouco distorcida. Mas eu frequentei a igreja a minha vida inteira, até os meus 18 anos, e eu não condeno o dízimo. Pelo menos a igreja que eu frequentava era uma igreja de periferia, uma igreja pequena, e eu via na prática como o dízimo ajudava a manter o bebedouro ligado, a manter os banquinhos estofados ali da igreja, ainda que muito simples, eles mantinham. Então acho que as pessoas elas precisam se conscientizar um pouco, né? Quando elas vão falar do dízimo, todo mundo fala do dízimo da igreja, mas ninguém fala de quão caro é você participar da Umbanda. Né? Ninguém fala sobre o candomblé também, as pessoas pagando hoje em dia 13 mil, 15 mil reais para fazer um santo no candomblé. Ninguém fala disso, o povo só fala da igreja. E aí tiveram alguns episódios bem emblemáticos com as entidades desse dirigente. Primeira situação que me lembro, um dos consulentes desse terreiro, ele era um político. Até então, era um político bem conhecido no bairro, né? Não era um político famoso, mas era conhecido pelas pessoas ali. E era época de eleição. E esse político ele ia no terreiro todo dia que tinha trabalho ali para ele pedir pelo mandato, para ele pedir orientação, para ele conseguir um direcionamento. E aí esse dirigente, a entidade do dirigente sempre falava para ele que ia dar certo. Essa entidade falava que ela fazia e acontecia e que ela ia colocar ele lá. Afirmou com todas as letras que ele iria vencer a eleição,
que ela ia colocar ele lá em cima. E aí chegou o dia da eleição, o dia do resultado da apuração, o cara teve uma mínima quantidade de votos e ele não foi eleito. E a entidade prometeu para ele, disse com todas as letras, eu vou te colocar lá. Eu lembro que um outro episódio foi de um dos irmãos ali do terreiro, que ele estava se preparando para mudar de país. E ele, gente, esse menino, eu fiquei com muita dó, porque ele era um menino extremamente esforçado, ele era bem jovem. E ele fez de tudo, gente. Esse menino, ele fez trabalho, esse menino fez entrega para não sei o que, esse menino fez corte, ele fez um monte de coisa, né? Porque a entidade do dirigente pediu, né, para que, se ele quisesse ser abençoado nessa ida para o exterior, ele deveria fazer tudo aquilo. E ele fez, gente. O menino tinha muita fé. E aí chegou o dia da viagem dele. A gente estava muito feliz, todo mundo, né, se despediu dele. Deu 2 dias, esse menino volta para São Paulo. Eu não lembro exatamente o que aconteceu. Eu não lembro se faltou uma documentação. Eu não lembro se foi problema com a imigração, mas eu acho que tinha a ver com a pandemia. E aí eu me perguntei, por que essa entidade não avisou? Por que a entidade do dirigente, que pediu para esse menino fazer tudo aquilo, todos aqueles trabalhos, aqueles cortes, aquelas entregas, por que não avisou para ele, meu filho, né, se é uma entidade de luz, pelo menos na minha concepção, ela não quer que eu me prejudique. Então ela deveria ter dito, né, olha, meu filho, não vai agora, espera um pouco, né, de repente não é o momento certo. E ainda assim, se ele insistisse e fosse, aí é uma outra coisa, porque ele estava indo, né, ignorando os conselhos da entidade, estava indo por seu próprio risco, né, por sua própria conta e risco. Mas a entidade fez a mesma coisa que fez com o político. Falou que ele ia conseguir. Lembro da entidade abraçando ele, dizendo para ele que ele ia ter uma nova vida, que não era para ele nunca esquecer de onde ele veio, do chão que ele estava pisando. E aí deu 2 dias, o menino volta porque deu errado o processo de imigração dele. E aí é óbvio que esse menino ele se desiludiu com a religião, ele perdeu, né, a credibilidade que os guias, que os mentores tinham ali para ele, e ele nunca mais pisou nesse terreiro. E aí esse dirigente falou com todas as letras que esse menino tinha pouca fé, e por isso que ele saiu. Gente, pouca fé, eu não consigo calcular quanto dinheiro esse menino perdeu. Eu sei como funciona, eu também moro fora. Eu sei quão difícil é para você conseguir juntar uma grana boa para você sair e ainda assim, de repente, às vezes você passa perrengue. Mesmo com essa grana que você junta por 5, 6, 7 anos para você ir embora, ainda assim, às vezes não é suficiente. Então, eu imagino o quanto que esse menino ele gastou de passagem, ele gastou com documento, ele gastou com... Enfim, não vem ao caso aqui, mas foi um grande esforço ali de dinheiro salvo para ele chegar, dar errado, a entidade afirmar para ele, falando que vai dar certo. Ele chega e dá errado. E a entidade vira, o dirigente vira e fala que ele tem pouca fé. Outra coisa que eu vi acontecendo muito nesse terreiro também era o dirigente usar das entidades, das pessoas, enfim. Porque as pessoas, eu acho que elas começavam a sacar qual que era dele e começavam a não levar as palavras dele com tanta veracidade. E ele começava a pedir para pessoas, né, da confiança, porque ele tinha suas marionetes ali dentro. Ele pedia, por exemplo, se alguém não acreditava em alguma coisa que ele dizia, ele pedia para o fulano falar a mesma coisa para aquela pessoa que não acreditou, porque vai passar mais veracidade. Ele diz alguma coisa pra mim, eu não acredito naquilo. E aí ele fala com uma outra pessoa pra ela vir falar a mesma coisa pra mim. E essa pessoa vem e me fala, só que eu não sei que eles tiveram essa conversa. E aí eu acho que aquilo é uma coisa divina, que aquilo é uma coisa, enfim, orquestrada pelos deuses, orquestrada pelos orixás, chamem como quiser. E foi ali que a coisa começou a ficar um pouco séria pra mim, porque... Um episódio que eu me lembro
Normalmente eu não me lembro, eu nunca me lembrava das coisas que aconteciam quando eu estava incorporado. Mas teve um episódio onde a gente teve um trabalho fechado nesse terreiro, que era para uma moça ali em particular, e eu fui chamado para esse trabalho. Ele precisava que a minha entidade auxiliasse, aliás, a entidade que trabalhava comigo, né? Acho que é muito feio falar meu. Ele precisava ali da entidade que trabalhava comigo, e tinha eu e mais uma outra pessoa, uma outra irmã. Quando eu falo irmã, parece que é parece que é irmã de igreja, né? E aí ele chamou a gente, e eu lembro que eu incorporei esse dia, e foi Exu. E eu, por algum motivo, eu fiquei acordado. Normalmente eu apagava e eu só voltava depois. Nesse dia eu fiquei acordado, muito consciente do que estava acontecendo. E aí ele tava conversando ali, eu lembro que ele não estava incorporado, o dirigente. Ele tava conversando ali com aquela moça, e aí ele chamou esse Exu que tava comigo e o Exu, acho que da outra moça que tava junto ali. E aí ele explicou pros Exus o que estava acontecendo com a moça. Só que ele, na minha concepção, o jeito que ele falou, parecia que ele estava instruindo os Exus a falar alguma coisa, porque ele deu o discurso ali, ele falou o que os Exus precisavam falar para ela. E eu lembro que eu tava ali dentro, eu tava consciente, eu falei, não, eu não posso, né, você não pode fazer, você não vai fazer, não quero fazer isso. Porque você está falando o que ele quer que você fale, o que ele quer que ela escute. E eu lembro que eu tentava sair, eu tentava acordar, eu tentava, enfim, chacoalhar o meu corpo, e eu não conseguia. E aí esses Exus, eles foram ali, que eu não sei se era Exu ou não, agora não tenho mais certeza, porque eu senti que meu corpo estava sendo violado, eu não estava sendo respeitado, porque eu estava querendo acordar. E, pelo menos na minha cabeça, se uma entidade me respeita, se uma entidade ela é de luz, o mínimo que ela vai fazer é respeitar a minha vontade de não querer estar incorporado, de não querer estar ali, fazendo aquilo. E a entidade não me respeitou. Né? Ela foi lá, ela falou, e, enfim, falou pra mulher tudo aquilo que ele queria. E eu lembro que envolvia dinheiro isso. Essa mulher, ela parecia que ela tinha que fazer alguma coisa, algum trabalho, não sei o que era, que ela precisava desembolsar um dinheiro, e ela não queria desembolsar esse dinheiro, ela não queria pagar. Ela queria resolver o problema dela de uma outra forma. E aí ele meio que falou assim pros Exus, a fulana ali, eu já falei o que ela tem que fazer, ela não quer pagar, já tentei convencer ela, ver se vocês conseguem convencer ela a dar o dinheiro. Foi isso que aconteceu. E ainda assim, mesmo depois disso, eu continuei nesse terreiro porque eu não queria sair, porque eu achava que era parte da religião. Eu sabia que já tinha alguma coisa errada, mas eu estava com medo. E aí eu criei o meu canal no final de 2021, e o meu canal ele cresceu muito rápido. Se eu não me engano, o meu canal monetizou com 3 meses. 2 meses, alguma coisa assim. E eu comentei com esse dirigente sobre o meu canal, eu comentei sobre o meu trabalho. Ele já sabia que eu lia cartas, que eu lia tarô. Antes de ter o canal, eu já fazia isso. E ali, quando ele soube que o meu canal estava para monetizar, ele mudou muito comigo. Ele começou a ser mais manso comigo, ele era mais paciente comigo quando ele soube do canal. E aí ele me chamou, não lembro se foi ele ou se foi a entidade, eu acho que foi a entidade dele. Entidade, entre aspas. Que me chamou e falou assim, eu quero que você jogue, abra o seu tarô aqui dentro do terreiro. Porque eu nunca tinha aberto. Eu tinha meu trabalho e o terreiro eram coisas totalmente diferentes. Eu nunca misturei as cartas com o terreiro. E ele falou que era pra eu falar, era a entidade, eu lembro. A entidade falou, fala com o meu cavalo, porque eu quero que você abra cartas aqui no terreiro. Na semana que era essa quinta-feira que eu ia abrir as cartas, eu lembro que eu tive um sonho com um cigano. Esse cigano, ele tava com um pano azul na cabeça e tava num lugar muito aberto. E ele vinha e ele falava assim pra mim, se você abrir o seu baú dentro daquele terreiro, a gente vai ficar pra fora. Eu não sei se foram com essas palavras, mas eu entendi o que ele quis dizer. Porque eu guardava as cartas, eu tinha poucos decks nessa época. Eu guardava os decks dentro de um baúzinho pequenininho, desse tamanho. E eu sempre tive essa coisa de
Eu sempre soube que eu tinha um mentor cigano que me auxiliava nas leituras, mas eu nunca fui atrás disso, eu sempre li de uma forma muito técnica. E ele falou pra mim, se você abrir o baú dentro daquele lugar, a gente vai ficar pra fora, a gente não vai entrar, a gente vai ficar na porta. E aí eu fui teimoso, né, eu levei o baú e eu abri as cartas dentro do terreiro. E aí depois disso, alguns decks em específico, eles pararam de me responder. Vinham umas informações desconexas, eu não interpretava mais, do mesmo jeito que eu interpretava antes. Isso durou uns 2 meses. E aí eu falei, bom, não tá sustentável isso pra mim, eu preciso sair. E aí criou-se um murmurinho, né, para que o terreiro tenha ouvidos, as paredes tenham ouvidos. E eu comentei com pessoas que eu não deveria ter comentado, deveria ter só saído e pronto. Mas aí eu comentei sobre a minha saída, olha o vento. Comentei sobre a minha saída e isso chegou no ouvido desse dirigente. Eu falei, eu vou esperar a festa de Oxóssi, que era o meu orixá de cabeça, para depois eu ir embora, depois eu sair. E aí no dia da festa de Oxóssi, no final da gira, o caboclo dele virou pra mim, ele me colocou no meio do terreiro, pra todo mundo ver, e tava bem cheia a gira esse dia, e ele falou assim, eu quero colocar você na barca de pai pequeno. Ou seja, ele queria que eu me tornasse pai pequeno da casa. Isso eu não tinha nem 2 anos de terreiro. Aliás, eu não tinha nem 2 anos de umbanda. E aí eu achei estranho, né? Eu, pai pequeno, eu não tenho nem 2 anos de umbanda, não sei, eu mal sei acender uma vela, e ele me quer como pai pequeno. E aí eu senti que ele tava meio que tentando me comparar, sabe? Eu vou colocar você aqui nessa posição top pra você ficar com o seu ego inflado e você continuar no meu terreiro, porque eu tô vendo você como uma fonte de renda. Porque eu acho que era assim que ele me via. Ele queria que eu jogasse cartas no terreiro, porque as cartas, o valor era pro terreiro, não era pra mim. E aí o fim da picada pra mim foi quando uma das irmãs de santo, ela foi... sabe quando a gente vai pra eventos no Facebook? Vai acontecer uma festa e o pessoal organiza evento no Facebook. Uma das irmãs, ela marcou presença em um evento, coincidentemente era no mesmo dia da gira, era numa sexta-feira. Ela marcou presença, só que ela não foi. Ela marcou, chegou no dia e ela falou, putz, não vou ficar aqui na minha casa. Na gira da outra semana, da semana que vem, era uma gira de boiadeiro e o boiadeiro desse dirigente foi até ela e disse assim, você acha que eu não sei que você estava na festa na semana passada que você faltou na gira? E aí eu fiquei, ué, como assim ele sabe que ela estava na festa? Se ela marcou presença no Facebook e ela só ficou em casa. E aí que eu falei, não, isso daqui é um circo pra mim. Não dá, não quero mais. E aí eu saí, eu fiquei extremamente decepcionado. Eu entendo que foi uma decepção com a pessoa, né, com um dirigente ruim, que poderia ter acontecido em qualquer religião, assim como aconteceu na igreja, poderia acontecer, não sei, no judaísmo, poderia acontecer num templo budista, poderia acontecer com qualquer tipo de filosofia de vida. Porque existem pessoas más intencionadas em qualquer lugar que a gente vá. Mas eu achei bom isso ter acontecido. Porque quando eu saí da igreja, eu fantasiei muito que a igreja era o mal, a igreja era, né, tudo que não presta, e a Umbanda era um arco-íris, era a salvação, era a religião mais corretíssima do mundo. E eu entendi meio que como uma ironia da vida, sabe? É como se Deus me colocou ali dentro, meio que para dizer, olha, Eros, existem também coisas ruins aqui dentro, né? Existem pessoas ruins dentro desse segmento também. Então acho que foi um grande aprendizado que eu tive, né? Eu coloquei aqui o título, a minha experiência traumática, porque de fato foi traumático, mas é mais um clickbait, né? para chamar a atenção. Depois disso eu tinha muita fé nos orixás, eu tinha muita fé nas entidades, eu acho que eu tinha muita fé. E aí depois dessa experiência eu perdi tudo,
eu passei a não acreditar mais. Eu lembro que eu chorei muito. Eu lembro de uma vez que eu tava voltando pra casa. Eu tava no metrô e eu chorei muito. Sabe quando você se sente... Eu não sei como eu me senti. Parecia que eu tinha saído de uma desilusão amorosa. Quando você acorda e você vê que não era aquilo. Você acorda e você vê que você estava sendo feito de trouxa. Então eu me senti lesado. Não pela religião, por esse dirigente. Mas aí sabe quando você pega trauma? Um cachorro te morde na rua e aí você fica meio que com pânico de todos os cachorros. Foi mais ou menos assim que aconteceu pra mim. Aí eu me afastei da Umbanda. Aí eu saí do Brasil também, eu vim morar aqui. E aqui não tem nada na Noruega. As pessoas não são muito religiosas, é muito difícil achar uma igreja aqui. Né? Tem sim a igreja luterana em alguns lugares, mas esse tipo de espiritualidade que é mais mediúnica, eu acho muito difícil de encontrar. E aí depois, nunca mais fui em lugar nenhum. Depois que eu vim pra cá, eu acredito muito nos santos católicos. Eu tenho inclusive aqui uma Santa Rita, que eu gosto muito. E uma Santa Sara sem nariz, coitada. Santa Sara trouxe do Brasil, aí o nariz quebrou dentro da minha mala. E foi isso. Eu não tenho nada contra a Umbanda, né? Voltando aqui pra concluir. Qual que é a mensagem que eu quero que vocês absorvam de toda essa minha experiência? Nada é perfeito. A igreja, o candomblé, a Umbanda, enfim, dogmas, religiões, não só para religiões, mas trabalhos, relacionamentos, eu acho que nada vai ser perfeito, sempre vai ter alguma coisa que vai nos incomodar. É óbvio que tem gente picareta em qualquer lugar, dentro da igreja católica, evangélica, né? A Umbanda, eu defendo muito o pensamento de que se tá fazendo bem para você e não tá fazendo mal para ninguém à sua volta, não tem por que você parar. Então, se você é feliz na Umbanda, se você teve a sorte de encontrar um terreiro com um dirigente legal, com um dirigente íntegro, valorize-o, valorize seu terreiro, valorize sua igreja, valorize aquilo que é bom para você e que não é mal para ninguém. Era mais ou menos isso que eu tinha para passar para vocês. Se tiverem alguma sugestão de vídeo, de outro tema que eu posso, de repente, trazer aqui, deixem aqui nos comentários. Eu quero saber qual foi a sua experiência com a Umbanda. Beijos e até a próxima!